Veja como funciona a imprensa e aquilo que a gente entende por fake news. Às vezes, a fake news não é necessariamente uma fake news no sentido de que o cara espalha porque sabe que é uma mentira. Mas, no final das contas, é uma mentira. Então, é claro, existe uma diferença entre a fake news proposital e a fake news acidental. Seja como for, as duas são perigosas. E aí tem um outro lado que eu faço questão de dizer aqui no começo. Eu caí nessa fake news, na fake news que eu acho que não foi intencional. Talvez ela tenha sido maliciosa, mas intencional eu acho que não foi. Explico. Ontem vaza que a Janja, lá com o Xi Jinping, a esposa do Xi Jinping, a Janja deu uma fora porque ela perguntou sobre o TikTok. Porra, porque o TikTok tá espalhando fake news no Brasil, conteúdo da extrema direita. Eu fui um que na hora falei, porra, olha a Janja falando besteira. Mas aí depois eu vejo o Lula se manifestando. E por que o Lula se manifestou? Porque o jornalista perguntou. Então, presta atenção nisso que o Lula falou. E depois a gente volta para arrematar. Pedir para o senhor comentar a reunião com o presidente Xi Jinping, mais especificamente a pergunta da primeira-dama sobre o TikTok. E a resposta do presidente Xi Jinping dizendo que o senhor poderia banir ou restringir o TikTok no Brasil, se o senhor faria alguma coisa nesse sentido. Obrigado. Você sabe, primeira coisa que eu acho estranho é que como é que essa pergunta chegou à imprensa? Porque estava só meus ministros lá, o Alcolumbre e o Omar. Então alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar em que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. E depois, eu que fiz a pergunta, não foi a Janja. Eu que fiz a pergunta. Eu até fico perguntando, que eu vi na matéria que um ministro estava incomodado, ficou incomodado. Se o ministro tivesse incomodado, deveria ter me procurado e pedido para sair. Eu autorizaria ele sair da sala. Veja, eu fiz uma pergunta para ele, eu não fiz uma pergunta, eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital e, sobretudo, o TikTok. E aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Foi só isso. E ele disse uma coisa que era o Brasil tem o direito de fazer a regulamentação. Ainda bem que estava o Elmar, estava o Elmar em nome da Câmara e o Davi, que sabe que nós temos que regulamentar. Sabe que nós temos que regulamentar. Não é possível a gente continuar, com as redes digitais cometendo os absurdos que comete e a gente não tem a capacidade de fazer uma regulamentação. Então, para mim, foi uma coisa simplesmente normal e ele vai mandar uma pessoa. Isso que importa, ele vai mandar uma pessoa especialmente para conversar conosco sobre o que a gente pode fazer, nesse mundo digital. É isso que aconteceu. Nada mais do que isso. Eu não sei por que alguém achou que isso era novidade e foi falar para a imprensa. Não sei, sinceramente eu não sei. Mas de qualquer forma, já saiu, então é isso. A pergunta foi minha. Eu não me senti nem um pouco incomodado. O fato da minha mulher pedir a palavra é porque a minha mulher não é cidadã de segunda classe. Ela entende mais de rede digital do que eu e ela resolveu falar. É só isso. Mas antes de continuar esse vídeo, peço para você a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser avisado dos vídeos todos os dias e considere a hipótese de ser membro do canal, R$ 4,99 por mês, e você me ajuda a fazer mais e melhores vídeos todo dia. Bom, nessa o Lula respondeu na lata, deveria responder assim mesmo, é verdade, ele não foi mal educado nem nada, apenas respondeu de maneira objetiva e severa. A outra coisa é, deve ter sido algum dos idiotas dos meus ministros que estavam lá. Foi uma porrada na cara dos dois, porque quem é que ia vazar provavelmente não foi o Xi Jinping. E a outra coisa que é interessante perceber é o seguinte. O Lula realmente falou com o Xi Jinping sobre a situação do TikTok. E o Xi se comprometeu a mandar uma pessoa para o Brasil para ver como é que a coisa está se comportando. Significando o quê?
E é verdade o que o Lula está reclamando. A Janja apenas ajudou ele a traduzir a questão na internet, só isso. Ela arrematou, e foi bem legal quando ele fala que ela não é uma cidadã de segunda classe. Ela é uma pessoa que sabe mais do que eu sobre diversos assuntos. Cidadão de segunda classe, é importante lembrar o seguinte, ainda mais no contexto da China, o Mao Tse-tung, quando tomou o poder lá atrás, ele fez o seguinte, ele transformou todos os camponeses em cidadãos de primeira classe. Eles eram, entre aspas, superiores aos caras da cidade, às pessoas da cidade, porque as pessoas da cidade se julgavam muito superiores aos campesinos. E aí, campesinos é uma palavra em espanhol, né? Mas aí o que acontecia? O próprio Mao, que era um cara oriundo do interior, não gostava disso. Então ele fez assim por decreto, vamos dizer, transformou todos os camponeses em cidadãos de primeira classe e os cidadãos das cidades em cidadãos de segunda classe. E por fim, vale a pena perceber o seguinte, o Xi falou assim, mas Lula, você pode proibir o TikTok lá no Brasil se você quiser. Cara, eu acho que essa resumiu tudo. Você veja, claro, ingenuidade do Xi. A China não é o Brasil não é a China. Não é tão fácil assim proibir uma rede social. Ainda mais quando parte da população brasileira, se pudesse, se venderia notadamente para os Estados Unidos praticamente de graça. E o TikTok não é uma rede americana, mas está fazendo o jogo das redes americanas, está fazendo o jogo da extrema-direita. Eu tenho a impressão que as coisas vão começar a mudar daqui em diante por causa dessa situação do TikTok. Sabe o que você não consegue fazer com R$6? Você não consegue comprar uma Coca-Cola numa lanchonete. Você não consegue uma passagem de ônibus na maioria das cidades do país. Você não consegue tomar um cafezinho e comer um docinho depois do almoço. Mas sabe o que você consegue fazer com R$6? Você consegue baixar o e-book que eu fiz, que te ajuda a sair das dívidas. Sim, é uma coisa objetiva, rápida, prática, linguajar claro e custa R$6. E por que eu fiz R$6? Para pagar os custos de hospedagem, é só isso. Você vai aprender de uma maneira muito didática aquilo que o banco não quer que você saiba. Perceba, não é uma pós-graduação. É uma apostila didática com coisas simples, mas que a maioria das pessoas não sabe. E que eu aprendi ao longo de 20 anos na área do direito, ensinando e ajudando empresas e empresários a sair das dívidas. Entra na descrição desse vídeo, clica no link, baixa o PDF que custa R$6. Você pode distribuir para quem você quiser, quantas vezes você quiser. A minha intenção é te ajudar.